Graças a Deus que você é homem, lindão. Seja bem-vindo ao DHPH, o devocional do Semínio Hombridade aqui da Universidade da Família, ao seu coração. Estamos trabalhando uma série de devocionais sobre como saber sair e entrar de cada situação. Nós já trabalhamos alguns temas. O primeiro tema foi: a crise é normal à vida. O segundo tema foi: siga o padrão de Deus, perdoe em primeiro lugar. Terceiro foi: confesse que Deus é a sua fonte. Quarto, não entre em pânico. Quinto, aceite a soberania de Deus. E hoje o nosso tema é: não limite Deus. Uau! Quando limitamos Deus, limitamos a nós mesmos. Se limitamos a nós mesmos, não cremos no poder ilimitado de nosso Deus. Se você perdeu algum dos nossos devocionais até agora, você pode buscar na nossa playlist e assim você vai poder buscar esses temas que nós já trabalhamos. Então, fique comigo. Limitar Deus? Foucault compartilha em seu livro Homens Ousados, que nós estamos estudando, sobre a importância de entrar e sair, e um dos 10 passos é: não limite o seu Deus. Muitas pessoas limitam a Deus de várias formas. Esse casamento não tem jeito, este relacionamento entre pai e filho não tem jeito, esta conta é impossível de ser paga, e assim vai tantas formas que você pode limitar a Deus. Davi enfrentou o gigante com uma funda e 5 pedras. Moisés fez sair água da rocha. Sara ficou mãe na velhice. Filipe se viu em outra cidade. Elias acompanhou correndo ao lado da carruagem de Acabe. Pedro andou sobre as águas. Jesus nasceu de uma virgem. Jesus ressuscitou Lázaro, morto há 4 dias. Jesus curou a mulher com fluxo de sangue após 12 anos tentando a cura. Jesus curou cegos, libertou endemoniados, transfigurou-se e apresentou Moisés e Elias a Pedro, Tiago e João. E assim vai, tantas coisas que Deus fez, porque Ele é um Deus ilimitado. Porém, somente acessamos o seu poder ilimitado se não limitarmos a nossa fé. Marcos, no capítulo 9, versos 19 a 27, a Bíblia fala assim para mim e para você: então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Trago no menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente agitou o menino com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor puder fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-se muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Como limitamos o nosso Deus pela falta de fé? Mateus 28, 18, então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Uau! Ele possui toda a autoridade. Muitas vezes somos arguidos em relação ao casal que não tem mais jeito, o alcoólatra que não tem mais jeito, a dívida impagável e assim vai. Muitas vezes pergunto: Deus quer restaurar a sua situação? E normalmente a resposta é sim. Então continuo. E você quer? Precisamos lembrar que temos que fazer a nossa parte. Precisamos nos arrepender pela falta de fé, pedir perdão a Deus e pedir para que Deus acrescente a nossa fé, porque precisamos usar o que já possuímos e esta fé que possuímos, ela crescerá e nos fortalecerá. Então, no que você tem limitado Deus?
Às vezes não tem nada a ver com problemas ou pecado, mas em projetos e desafios que temos pela frente e não acreditamos que podemos vencer ou conquistar. Então limitamos Deus. Um homem ousado não limita Deus, mas acredita e trabalha que a graça dele é ilimitada, que o nosso Deus pode todas as coisas e Ele nos capacita a fazer tudo o que Ele nos designou para fazer. Uau, isso me empolga, porque através de Jesus Cristo eu e você podemos fazer todas as coisas. Homem, acredite em seu potencial, na capacidade que Ele te deu. Em Mateus 25, nos versos 14 em diante, Jesus conta a parábola dos talentos. E aí Jesus mostra que temos capacidades diferentes, mas temos condições de dobrar o que Ele nos deu. Qual é a sua decisão? Você não limita a Deus, você limita o que pode receber dele, pois não crê naquilo na qual consegue ver. Hebreus 11:1 fala: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fato que não se veem. Dos 12 espias, 10 não creram e não entraram, mas 2 entraram e se apossaram da boa terra. Não morra na praia. Os israelitas morreram no deserto, pois limitaram Deus em seus corações e nas suas atitudes. Mas Josué e Caleb entraram com toda a geração de 20 anos para baixo do tempo de Moisés. Homens, pais, a sua atitude de não crer no impossível leva seus filhos, ou seja, a próxima geração, a ter uma fé ainda mais limitada. A sua atitude de crer e trabalhar crendo no Deus ilimitado gerará uma geração ousada nele. Uau! Vamos nos posicionar como homens de fé que não limitam Deus, mas são ousados nele. Venha caminhar conosco no currículo CMN Hombridade e cresceremos juntos, sendo ousado para fazer muito mais que pensamos e limitando a nossa fé em nosso Deus para a sua glória e louvor. Quero fechar esse devocional com algo importante. Ao ilimitar nossa fé, temos mais acesso aos dons e milagres através de Jesus Cristo. Mas lembre-se, não tem nada a ver conosco, mas sim com Ele, com Jesus. Então, sempre atribua glória para Ele e viva com esse Deus que não tem limites. Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6, a Bíblia fala: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Eu amo esse texto. Ei, nós somos CMN, uma rede de homens cristãos. Nós resgatamos homens, nós resgatamos famílias e nós resgatamos o Brasil. Que Deus te abençoe e um grande abraço.